Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem operado poderosamente neste lugar. Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, logo após no livro de Daniel, também no capítulo de número 1, no versículo de número 17. Louvado seja o Senhor. Jeremias 1:11. Louvado seja o nome do Senhor. Continue glorificando o nome do Senhor. O Senhor ainda tem mais um pouquinho para falar nesta noite, neste lugar. Aleluia. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 1, no versículo de número 7, 17. Por ler para que não venha tomar muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e toda visão e sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Senta glorificando o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui, ela vem nos relatar, ela vem nos ensinar aqui de um homem chamado Jeremias. A Bíblia vem nos relatar que Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, era filho de um sacerdote chamado, louvado seja o nome do Senhor, era filho de um sacerdote ali da terra de Anatote, louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, Deus começa a fazer o seu chamado, Deus começa a palestrar com Jeremias ainda novo. Jeremias era um jovem. A Bíblia vai nos dizer que Jeremias agora, ele começa ali, o Senhor começa a chamar ele para um compromisso, o Senhor começa a falar para Jeremias assim: Jeremias, levanta-te, louvado seja o nome do Senhor, vai fazer a minha obra, conjecturando eu a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor agora ele começa a despertar ali a Jeremias para fazer a obra, e a Bíblia vai nos dizer que ali naquela época, que o Senhor começou a levantar Jeremias, operava ali, reinava naquele lugar um rei chamado Josias, um rei a qual fazia tudo qual era agradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Josias, ele reina sobre a cidade de Israel, ele reina sobre aquela terra, louvado seja o nome do Senhor, e ali bota aquele povo para orar ali na presença do Senhor, para aclamar o nome do Senhor. Mas a Bíblia agora vai nos palestrar e vai nos dizer que Josias morre e começa a reinar ali Joaquim na terra de Judá, e a Bíblia diz que esse rei, ele vem e começa a reinar ali naquela época, começa a fazer tudo e que não era de agrado aos olhos do Senhor. E agora o Senhor, ele vai despertar Jeremias para um chamado mais forte. A Bíblia vai nos dizer que agora o Senhor, ele vai começar a palestrar com Jeremias, e aquela cidade, ela começa a se voltar para o Senhor. Aquela cidade, louvado seja o nome do Senhor, a qual adorava, a qual exaltava, a qual engrandecia o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que eles começam a se dobrar diante de outro Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor toda ela vem nos dizer que o Senhor, ele sempre levanta um para fazer a diferença. E nessa noite aqui no centro desse lugar, o Senhor tem te levantado poderosamente para influenciar essa nação. A Bíblia vai nos relatar, louvado seja o nome do Senhor, que quando o Senhor começa a chamar Jeremias começa a botar os impedimentos, fala: Senhor, eu sou apenas uma criança, Senhor, eu não sei falar, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele diz para Jeremias: onde quer que tu fores, eu serei contigo. Onde quer, louvado seja o nome do Senhor, que tu pisar a planta dos teus pés, louvado seja o nome do Senhor, eu vou te honrar. A Bíblia vai nos dizer que Jeremias, ele fala para o Senhor que não sabia falar, e o Senhor agora vai palestrar ali com Jeremias e fala para Jeremias: vai na tua força, porque eu sou contigo, e a palavra quem vai botar na tua boca sou eu. A Bíblia vai nos dizer que agora Jeremias,
Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, ele começa, louvado seja o nome do Senhor, a ser perseguido naquela cidade. Por quê? Porque ele começou a pregar o Evangelho, irmão. Ele começou a falar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmão, não tem que ser diferente na minha e na tua vida. Nós somos jovens, louvado seja o nome do Senhor. Você é jovem escolhido por Deus para pregoar a nação, essa nação a qual não quer nada com o Senhor, a qual cujos corações estão presos. Louvado seja o nome do Senhor nas coisas deste mundo. E o Senhor, ele tem te chamado para fazer a diferença. O Senhor, ele tem te chamado, louvado seja o nome do Senhor, para que tu pregue no teu colégio. O Senhor tem te chamado para que tu pregue na tua igreja, mas para que tu pregue, louvado seja o nome do Senhor, também para aqueles que necessitam. Nós passamos por aí afora, irmão. Nós podemos ver, louvado seja o nome do Senhor, quantos estão com o coração duro, quantos não querem, louvado seja o nome do Senhor, mas fazer a vontade do Rei. Mas sabe o que o Senhor ele fez? O Senhor ele me separou. O Senhor ele te separou, louvado seja o nome do Senhor, para pregoar a essa nação. A Bíblia vai nos dizer que agora o Senhor chama também ali Daniel. O Senhor chama Sadraque, Mesaque e Abednego, ali os seus 3 amigos. E a Bíblia nos diz que por causa do pecado, louvado seja o nome do Senhor, aquele povo, louvado seja o nome do Senhor de Israel, ele é levado a cativo para a Babilônia, aonde Jeremias também tinha profetizado o que ia acontecer. E agora a Bíblia vai nos dizer que eles são levados a cativo. E ali o rei leva ali Nabucodonosor também Daniel e seus 3 amigos. E a Bíblia vai nos relatar que Daniel, ele no meio do caminho, ele se assenta a não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor nos manjares do rei. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele assenta no teu coração a não se contaminar, louvado com a doutrina ali do povo babilônico. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, quando chega ali na terra de Babilônia, uma terra qual operava o pecado abundantemente, Daniel ele começa a fazer a diferença, porque Daniel ele confiava no Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que aquele mesmo Deus que tinha levado o seu povo para cativeiro, ele sabia que aquele mesmo Deus poderia tirar. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel ele começa a fazer a obra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, em meio àquele povo, Daniel começa a se destacar. A Bíblia vai nos relatar que o Senhor agora dá graça e conhecimento a Daniel. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, irmão, ele por não se dobrar o seu joelho, louvado seja o nome do Senhor, a outros deuses ele é lançado na cova dos leões, mas porém, nem por isso ele deixou de adorar. E o Senhor ele está te falando nesta noite, aqui neste lugar, não se dobre diante da adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi falado pelo nosso irmão, quanto pela nossa irmã Bia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa as adversidades, louvado, vir de encontro à tua vida e te sufocar, irmão. Porque tu serve um Deus vivo, tu serve um Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor, cujos olhos são como chama de fogo, irmão. Basta somente tu clamar o nome dele, basta somente tu exaltar o nome do Senhor, porque ele é fiel, irmão. E assim como ele foi com Jeremias, assim como ele foi com Daniel, o Senhor ele quer ser comigo e contigo. O Senhor ele tem nos chamado, irmão, para fazer a diferença no meio dessa nação, irmão. Nós não devemos nos acovardar, nós devemos vestir, louvado seja o nome do Senhor, a bandeira do Evangelho na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, e sair por esse mundo exaltando e engrandecendo o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Irmão, não sei qual é a luta que tu chegou aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, mas uma coisa eu tenho certeza: aquele que te chamou, ele é fiel, irmão. Passa a batalha que for, mas passa glorificando o nome do Senhor, porque ele é fiel e verdadeiro, irmão. E assim como se cumpriu na vida de Daniel, assim como se cumpriu, louvado seja o nome do Senhor, na vida dos seus amigos, vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a Bíblia vai nos relatar que Jeremias, irmão, ele ali, por muito pregar ali a palavra do Senhor, por muito falar, louvado seja o nome do Senhor,
aquele povo não escutava mais a Jeremias. Aquele povo queria, louvado seja o nome do Senhor, ali aprisionar, como foi levado, ele foi jogado num calabouço. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo queria ali até matar Jeremias, mas o Senhor ele falou para Jeremias: Jeremias, esse povo não vai te escutar, porque eu, o Senhor, endurecerei o coração de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor a todo momento ele testa, irmão, ele prova a minha e a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas basta nós ser fiel, basta nós ficar, louvado seja o nome do Senhor, ligado com Deus. Porque depois que Ele nos prova, Ele nos aprova, irmão. Depois que Ele nos prova, a vitória chega na minha e na tua vida. Basta somente tu ter confiança no Deus que te serve, no Deus que te chamou e do Deus que tu serve, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nessa noite Ele está chamando você que é jovem, louvado seja o nome do Senhor, para pregoar o Evangelho na tua escola. Você que é jovem, louvado seja o nome do Senhor, para pregoar o Evangelho nessa rua aí, ó, na rua que vocês moram. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele conta com vocês, irmão. Como o jovem falou aqui, vocês são o futuro pastor, vocês são os futuros pregadores, as futuras missionárias. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor ele tem uma obra na vida de cada um. O Senhor ele não te chamou em vão, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos queriam estar aqui dentro, na presença do Senhor, e hoje não tem força, irmão, para estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, por causa que o pecado está abundando fortemente nessa época. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você é privilegiado do Senhor, você é privilegiado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por estar aqui na casa dele, nesta noite, irmão, neste dia de hoje, exaltando o nome dele, engrandecendo o nome dele. E assim como o Senhor foi com Jeremias, ele vai ser contigo. Aleluia. Porque lá no final, louvado seja o nome do Senhor, deste capítulo, o Senhor fala assim, ó, no capítulo 19: Jeremias, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor. E rapidamente vai me terminar. Uma coisa que nos chama muita atenção nessa passagem aqui de Jeremias é o capítulo 29. Uma coisa que nós temos que botar em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, você, todos nós que estamos aqui. O Senhor, Ele agora leva o povo a cativo e deixa aquele povo ali no cativeiro por 70 anos. Mas por 70 anos o Senhor fala que quando se cumprisse 70 anos ia tirar aquele povo da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor ela vem se cumprir aqui no capítulo 29, no versículo 11. Louvado seja o Senhor. O Senhor ele fala assim para mim e para você nessa noite, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Louvado seja o nome do Senhor, para vos dar o fim de esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, irmão. Nós temos que se prostrar diante do Senhor com o nosso coração aquebrantado, com o nosso coração contrito. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como ele foi com Jeremias, ele vai ser comigo e contigo. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo a me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens
no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que onde em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, por isso eu canto glória. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.